Glória a Deus, boa noite, irmãos. Bênção demais estar mais uma vez aqui com vocês nesse culto online. Temos certeza que o Espírito Santo quer te abençoar, quer ministrar. Peço, em nome de Jesus, que você abra mesmo a sua mente e o seu coração. E eu quero te dar alguns minutinhos para que você possa acessar alguém da sua família, algum amigo, alguma pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus para a vida dela. Nosso desejo nessa noite é ministrar uma mensagem que tem a ver com o coração de Deus, com o que Deus sente a respeito de nós, seres humanos. Eu sei que é mais fácil, durante esse tempo de tribulação, a gente focar, nas dificuldades e falarmos sobre superação, mas existe algo muito importante, que é a salvação. E eu gostaria de ministrar essa palavra sobre o seu coração, sobre aqueles que se sentem fracos, aqueles que por um motivo ou outro, ou mesmo por esse motivo pandêmico, ao qual estamos passando, você se sente abatido, se sente meio desolado, sem fé, desacreditando de que dias melhores virão. Então você, como todos nós, precisamos colocar a nossa fé no único que realmente tem bênçãos para nos dar, que é o Senhor. O Senhor te ama, o Senhor quer o melhor para você, e o melhor para você pode ser dificuldades também, pode ser momentos de tribulações, mas no final as coisas vão se resolver. Se ainda não se resolveram, é simples, ainda não chegou o final. Deus tem o melhor para você, independente da situação contrária que esteja ao seu redor. Eu quero que você se lembre que para o avião pegar voo, ou para ele subir, ele tem que ter vento contrário. E é isso que acontece. Ventos contrários são importantes na vida de todo aquele que ama a Deus e que crê em sua justiça. Vamos ter uma palavra de oração, aonde você está. Se você não tem o hábito de leitura da Bíblia, ou se você já tem esse hábito, curva a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos essa mensagem diante do Senhor e colocamos cada pessoa que está interagindo, que está participando desse culto online. Temos a certeza de que o Espírito do Senhor irá ministrar o coração de cada vida e milagres vão acontecer. Porque o Senhor é um Deus sobrenatural, é um Deus que está em outro âmbito, mas também está no âmbito das nossas necessidades, das nossas vicissitudes. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para agir nessa noite, tocando no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenho pensado numa palavra esses dias, orando, falando com Deus, e eu quero ministrar uma mensagem intitulada Voltar a Deus. Voltar a Deus. Se há algo muito bom para experimentar na vida, são viagens. Eu já tive a oportunidade de ter algumas viagens na minha vida e espero em Deus ter ainda muitas outras oportunidades. Viagens longas, como a que fizemos para a Coreia do Sul em 2017, ida e volta gastamos 80 horas. E alguém fala, como é que você aguentou isso? É simples, você vai curtindo a viagem. É muito gostoso você entrar no ritmo da viagem, se esquecer dos problemas e curtir aquele momento. Então é muito gostoso viajar. Então é incrível conhecer o mundo, conhecer novas culturas e reviver histórias e até fazer novos amigos, Mas há algo ainda mais fantástico do que uma bela viagem, seja de férias, de descanso, ou mesmo uma viagem para trabalho, para negócios. O melhor da viagem é voltar para casa. Nada como o aconchego do lar. E essa é uma mensagem para quem está perto, no sentido de fortalecer os seus laços de amor e fidelidade para com Deus, e é também uma mensagem para você que está longe do caminho
da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. É para você que está longe da casa ou longe de casa. Jesus disse: eu sou o caminho para casa. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho de volta ao lar. Todos os dias, Deus nos dá a chance de sermos diferentes, de mudarmos para melhor e até de esquecer alguns fatos que nos marcaram no passado. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Talvez muitas pessoas estariam muito mais felizes se pudessem voltar no tempo. Poderiam ser uma pessoa melhor, mais resolvida, uma pessoa menos doente, quem sabe menos egoísta, mais completa, talvez até mais feliz. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, o passado passou, e eis que se fizeram novas. E então nós precisamos reunir forças e coragem para começar uma nova vida, uma nova viagem. Nós precisamos fazer até as pazes com o nosso passado e principalmente perdoar a nós mesmos. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se o próprio Deus, Criador e Eterno, nos perdoa as iniquidades, a pergunta é: quem é que somos para não nos perdoar? E é muito comum pessoas baterem no peito e dizerem: não me perdoo pelo que eu fiz. Às vezes não falam essa frase: eu não me perdoo pelo que eu fiz, mas as pessoas agem como se jamais perdoassem a si mesmas. Então esse texto de Jeremias é bem interessante, porque mostra que alguém muito superior a você, que é o próprio Deus, está dizendo que te perdoa. Então você precisa aprender a se perdoar. Esse é um caminho de cura, é um caminho de salvação, é um caminho de libertação. A cura que provém de um auto-perdão. Nós devemos praticar isso, o auto-perdão. Isso significa, primeiro, identificar falhas, mas aceitar o fato de que nós somos humanos. Eu gosto de dizer que nós somos do humus, não é? do resto, vamos dizer assim, sujeitos a erros. A retenção do perdão sobre nós mesmos é o que nos faz errar. Às vezes nós temos essa tentativa humana de uma justiça que é além da própria justiça divina. É como uma síndrome de Deus, que muitos seres humanos têm. É como se usássemos a folha de figueira, assim como Adão o fez. Às vezes nós precisamos mais da pele do cordeiro e não da folha da figueira, para nos perdoar e perdoar também as pessoas que erram conosco. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é, sobretudo, um ato de obediência. Perdoar é uma ordenância. É uma ordem, porque o nosso homem interior caído não se sujeita voluntariamente a Deus, e então desentendimentos, brigas, separações, mágoas e outros terríveis sentimentos existem porque insistimos nesse caminho errado de autojustiça. Eu quero colocar uma folhinha de figueira, quando na verdade a solução não está em mim, está em Deus. Eu estou me remetendo a Adão e Eva, quando eles pecaram, e logo que eles erraram e perceberam que estavam nus, eles cozeram folha de figueira. Isso é a justiça humana, essa é a justiça própria. Isso é do ser humano.
Então, quando Deus procura Adão, ele não encontra, Adão estava escondido no meio das árvores. É claro que Deus sabia onde ele estava, não é? Mas quando Adão se revela, ele se revela lá com uma folhinha de figueira. É como se Deus perguntasse: para que isso, Adão? Aí eu fiquei envergonhado, me senti nu. De fato, ele estava nu. Eu me senti mal com isso. Mas a folhinha de figueira representa toda essa justiça humana que nós carregamos e que nós tentamos justificar diante de um Deus que conhece todos os meandros do nosso coração e da nossa mente. Deus sabe sobre o nosso passado, por isso Ele o perdoa, e Deus conhece o nosso presente e o nosso futuro. Então, rapidamente Deus providencia uma forma muito melhor do que uma figueira. Ele permite a morte de um animal, e esse animal é uma tipologia de Jesus Cristo. Então a pele vai então proteger a vida de Adão e Eva, e é uma forma de Deus falar: sua justiça não vai funcionar. O que vai funcionar é a minha misericórdia, é o meu amor e não a sua justiça. Deus nos perdoa os pecados e também Ele perdoa os nossos pecados dos tempos de ignorância. O Senhor nos ensina a perdoar aqueles que estão em dívida para conosco e nos ensina a recomeçar de onde caímos. Eu sei, queridos, que sempre será mais fácil nós colocarmos foco no erro. Afinal, nós temos um sistema de acusação dentro de nós, além de termos um acusador de dia e de noite, como diz o livro de Apocalipse, me referindo a Satanás. Temos um sentimento de culpa que nos atormenta, sentimentos de autodestrutivos, sentimentos autodepreciativos, e por isso nós precisamos relembrar a palavra de Deus e principalmente nos posicionar na batalha pela nossa redenção em Cristo. As coisas velhas, diz o texto que lemos, ficaram para trás. Isso é auto-perdão. Mas como receber coisas novas? Como vencer um passado tenebroso e degradante? Como andar em novidade de vida? Como fazer então desta viagem a mais agradável e produtiva, a mais alegre e feliz? Como obter crescimento e amadurecimento nesse processo? Talvez tudo que estamos vivendo hoje faça parte dessa grande viagem que nós temos, que chama vida, e que de alguma forma o Criador está nos proporcionando ensinamentos incríveis. Então, melhor do que murmurar é orar. Melhor do que lamentar é colocar as mãos para cima e dizer: Deus, muito obrigado, mesmo que você está diante de uma tragédia maior. Obrigado, Senhor. Eu não estou dizendo que isso é algo simples ou algo fácil. Estou dizendo que é algo certo, que nós todos precisamos aprender a reagir à vida, mas reagir positivamente. Olha, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando com ele o mundo, ou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu total perdão e nos deu a oportunidade de um novo nascimento. Você que tem a Bíblia pode abrir em João capítulo 3 e você vai ver a história de um senhor por volta dos seus 80 anos que vai encontrar Jesus de noite e diz: mestre, eu preciso ser salvo. Eu quero entender essa coisa da salvação. Como é que é isso? É interessante que Nicodemos era um homem idoso, não era um moço novo, não é com aquela perspectiva de um crescimento espiritual. Não. Nicodemos já tinha um crescimento espiritual razoavelmente maduro. Ele era um dos grandes, um dos brilhantes judeus da época, um conhecedor das Escrituras Sagradas, mas um homem que não sabia o que era salvação. Podemos imaginar pessoas com um intelecto avantajado, com uma facilidade enorme de percepção, de processamento das coisas,
mesmo assim são pessoas vazias e se sentindo até inúteis. Ou outros que fazem enormes obras de caridade para tentar se justificar. Eu vejo aí a folhinha de figueira. Não que isso não seja importante, é extremamente importante cuidar de quem não tem. Mas não no sentido de justificar-nos diante de Deus. Porque muitas pessoas fazem boas obras e obras de caridade e continuam fazendo coisas erradas, terrivelmente erradas, mas se justificam com suas boas obras. Bom, esse texto que lemos mostra como é que Deus nos ama. Ele nos ama com esse amor eterno. Ele nos tira de uma vida de pecados e nos limpa da nossa sujeira moral e espiritual. Olhando para Nicodemos, a gente percebe que ele não tinha sujeira moral, mas possivelmente a vida espiritual dele não era tão límpida o suficiente para que ele entendesse e recebesse a salvação. Queridos, isso não é uma questão de interpretação, é uma questão de leitura básica. Abra em João capítulo 3, leia o texto e você vai perceber que esse homem procura a Deus entendendo sua própria necessidade de ter um novo nascimento. A propósito, você é nascido novamente? Você ama realmente a Deus? Você conhece as Escrituras Sagradas? Amar a Deus significa conhecê-lo por intermédio de sua palavra. É claro que podemos conhecer a Deus através de suas obras, da natureza toda ao nosso redor, mas nós precisamos saber que Deus se revela por intermédio de sua palavra. Então, diante disso, nós podemos promover, nós mesmos, os cristãos, nós somos promotores dessa concordância entre as pessoas para uma melhor convivência. A Bíblia fala reiteradamente sobre o desejo de Deus de que o seu povo se volte para Ele. A palavra-chave para voltar para Deus é arrependimento. Pega esse avião, pega esse carro, pega esse calçado. De capa a capa, a Bíblia mostra a importância de arrependimento. Não apenas o arrependimento que te leva à salvação, mas uma vida de arrependimento. Deus criou o homem para gozar comunhão especial com o Criador. E Ele tem feito tudo para nos dar esse grande privilégio de comunhão. E Deus quer então uma relação especial e eterna com você e comigo. Então o maior prazer de Deus é nos chamar filhos. Deus é nosso Pai. Jesus veio à Terra com o propósito de buscar e salvar o perdido. Veja Lucas capítulo 19, verso 10. Ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, dedicou a sua vida e até se sacrificou para possibilitar essa reconciliação dos pecadores com Deus. De nos restaurar o sentimento de orfandade espiritual. Então, nós não somos filhos da religião. Nós somos filhos do Pai Celeste. A volta de um pecador é importante para Deus. E deve ser importante para todos os servos do Senhor, aqueles que estão dispersos por todos os lugares. Aqueles que acham assim, eu já estive trilhando esse caminho da religião, eu acho que a religião não salva ninguém. Eu não acho não, queridos, eu tenho certeza. A certeza da minha salvação não reside no aspecto da religião, mas a salvação em Cristo Jesus, a comunhão com Jesus, do entendimento de sua palavra, de como Ele me ama e como Ele me leva de volta ao Pai. E nós precisamos entender o valor desse sacrifício, senão nós vamos colocar Jesus dentro da caixinha da religião e nós vamos tentar interpretar Deus como se Deus fosse um retrato ou um cenário ou uma letra de música. Não, Deus não é interpretável. Nós é quem somos. Então a volta de um pecador para Deus tem que ser importante. Cada pessoa, cada pecador precisa saber que a reconciliação é possível. E mesmo se tiver feito coisas terríveis, você pode voltar para casa. Você pode voltar
para a casa de Deus. Volte para o seu lugar de origem. Na casa de Deus Pai tem muitos quartos, tem muitas camas macias, tem lençóis limpos, tem travesseiros confortáveis. Na casa de Deus Pai tem carinho, tem amor, tem comida, tem aconchego, tem satisfação. Na casa de Deus Pai tem superação. E na casa de Deus Pai tem perdão para os seus pecados e para os meus pecados. Todos nós devemos voltar para a casa de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, capazes de amar e também de obedecer. Isso está em Gênesis capítulo 1. O amor é voluntário. O amor não é forçado. Deus não nos criou como uma raça de robôs que seriam incapazes de fazer o mal. Ele criou homens e mulheres com a capacidade de escolher, chama livre-arbítrio, sabendo que poderia amar ou odiá-lo, agradar ou desprezá-lo, obedecer ou se rebelar contra ele. Adivinha o que nós escolhemos? Eu sei que você sabe. Decidimos pecar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Quando cedemos a nossa própria, vontade, ao invés de obedecer à vontade de Deus, pecamos. João disse que o pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João capítulo 3, verso 4. Quando desobedecemos a palavra de Deus, então pecamos. E esta desobediência pode ser também por omissão de coisas que Deus pede. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Paulo também, ele descreveu a vida egoísta e errada que nós vivemos anteriormente a essa aceitação e a esse novo nascimento. Ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto em Efésios capítulo 2. Então, com esse entendimento do problema do pecado, a questão de voltar para Deus é grande e é extremamente importante para todos nós. Apesar do nosso pecado, Deus ainda quer ter uma relação de comunhão conosco. A mensagem das Escrituras de Gênesis a Apocalipse é uma história do desejo de Deus de restabelecer este relacionamento, essa conexão com os homens. O profeta Isaías, no 8º século a.C., chamando o povo de Judá ao arrependimento e à conversão a Deus, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E aí ele diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Olha o coração de Deus. Olha as ferramentas que o Senhor nos dá para a transformação de vida. Queridos, chega de sofrer. É arrependimento, conversão, renúncia, entrega a Deus. E você verá e terá uma vida que nunca viu e nunca teve. O apóstolo Pedro explicou que Deus ainda nos trouxe, melhor dizendo, não nos trouxe um juízo final, porque Ele é longânimo para convosco e diz: não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. A vinda de Jesus ao mundo é a maior prova desse desejo de Deus, de estar perto dos homens que Ele criou. Olha que texto incrível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 16 do capítulo 3 de João. Mas o verso 17 é incrível, porque nos inocenta, nos traz alento, nos traz a sensação de que Deus não só me ama, como me colocou uma escada fácil de subir. Verso 17 diz: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não é um Deus que fica julgando as pessoas. Não que não vá haver um julgamento. Sim, haverá. Mas é importante entender que o julgamento de Deus é infinitamente menor do que a extensão de sua misericórdia e a extensão do seu amor. E o que nós precisamos fazer, o grande passo que temos que fazer, é encontrarmos com Jesus, como Nicodemos encontrou naquela noite. Indagarmos do que precisamos fazer, usarmos essas ferramentas de salvação e pedir o perdão de Deus para os nossos pecados. Porque pecamos, queridos, desde Adão e Eva. E pecamos com Abraão, e pecamos com Davi, e pecamos com todos os outros patriarcas. Enfim, nós somos seres pecadores. Mas isso não significa que Deus não nos ama e não nos quer resgatar. Deus tem nos chamado para que seus filhos voltem para casa. Jesus mostrou o mesmo sentimento de compaixão quando no final de sua vida na terra, ele olhou para os judeus que eram rebeldes e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes, quando ele diz quantas vezes, ele está se referindo a todos os profetas que vieram anteriormente a ele. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Mateus 23. Então todos nós desviamos, queridos. Deus nos quer de volta. Nós precisamos dessa misericórdia. Agora, como que podemos voltar para Deus? Como podemos voltar para o Criador? Então você pode dizer: Durval, não tem mais jeito para mim. Você não entende. O que eu fiz está terrível demais para que Deus possa me perdoar. Eu fui ruim a vida toda. Eu machuquei pessoas que amavam. Eu neguei, eu traí, eu subtraí, eu invejei e ainda invejo. Eu sou promíscuo, eu sou revoltado, eu sou mau, eu sou perverso, eu não presto. Não há mais jeito para mim. A pergunta é: você acha que o perdão e a misericórdia de Deus são menores do que os seus pecados? Então a resposta é: não são. Não são. Isaías capítulo 1, verso 18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Então, como voltar? O exemplo de Davi e suas palavras de arrependimento no Salmo 51 nos ajudará a voltar para Deus. Davi você conhece. O Novo Testamento chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Pois esse Davi era um homem que amava a Deus, mas caiu em pecado. Ele cometeu adultério com a sua vizinha, ele causou a morte do marido dela, e ele causou mais problemas para as pessoas que estavam ao redor dele. Foram pecados gravíssimos. Davi chegou a estragar a sua vida por causa da desobediência ao Senhor. Nesse salmo, ele expressa o seu desejo ardente de restaurar a comunhão com Deus. Então nós vamos observar poucos pontos importantes e necessários para essa volta ao lar. Porque se tem uma coisa que Davi sabia fazer, não era só salmo. Davi era um músico e ele era um homem que sabia voltar para casa. Ele sabia retornar para Deus. Eu não posso dizer que o rei Davi, o grande rei Davi, não tivera em vários momentos orgulho
desse poderio que ele possuía, da autoridade que ele possuía, e talvez até um relativo orgulho espiritual por ter matado um gigante, um urso e um leão. Ele era um valente herói de guerra. Entretanto, este homem sabia voltar para Deus. Isso nos espanta, porque a misericórdia de Deus se derrama sobre Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Primeira coisa que Davi sempre fazia, ele queria estar bem com Deus. Essa é uma pergunta simples que muita gente faz. Você está bem com Deus? A coisa mais assustadora no pensamento de Davi foi a real possibilidade de ficar longe de Deus. Tem gente que tem medo do inferno. Eu quero Deus porque eu tenho medo do inferno. Não, queridos. O inferno é a ausência de Deus. Davi tinha medo de ficar longe de Deus. Então ele disse para Deus: não me expulses ou me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Ele diz: restitui-me a alegria da sua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, verso 11. Segundo lugar, reconhecer o nosso problema do pecado. Davi sempre reconheceu. Agora, numa sociedade em que a maldade é explicada e justificada de diversas maneiras, por exemplo, de maneiras sociológicas, de maneira filosófica, de maneira psicológica, a gente está sempre arrumando uma folhinha de figueira. O problema é a folhinha de figueira. Ao invés de aceitar a pele do cordeiro, a folhinha de figueira está sempre batendo na nossa consciência. Porque essas razões psicológicas, as nossas fraquezas, razões filosóficas, razões sociológicas, isso não, é folha de figueira. É fácil esquecer que o pecado é a transgressão da vontade de Deus. E é fácil a gente dizer: eu sou fraco, a carne é fraca. E aí cometermos os mesmos erros e nos distanciarmos de Deus, nos distanciarmos da fé e, consequentemente, nos distanciarmos também dos irmãos em Cristo. E o que cria essa barreira entre Deus e os pecadores é o pecado. Olha para Isaías capítulo 59. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então você pode dizer: peraí, eu estou orando e não estou vendo o resultado da minha oração. Eu estou buscando a Deus, estou lendo a Bíblia, estou até indo à igreja, nesses dias nem indo à igreja, mas participando de cultos online, né? Mas eu não estou vendo o resultado. Talvez porque a coisa tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma coisa do coração. Eu gosto muito de dizer que a única forma da gente mudar de vida é algo assim, uma conversão radical. Você precisa andar para cá. É simples. Tem que haver uma conversão, uma transformação radical. Para efeitos radicais, resultados radicais, ações radicais. Tem pessoas que querem parar de fumar e não conseguem. Seja firme com você mesmo. Pare de ter dó de si mesmo. Não morra de autocomiseração. Apenas pare. Ah, mas eu vou sentir falta. Ah, é mesmo. Todo mundo sente falta de um vício. A questão é que nós temos que ter hombridade, firmeza e regularidade. Nós precisamos pegar nas mãos de Deus e dizer: Deus, me escuta, me ajuda. E aí você vai ver que Deus vai te ouvir. Porque Ele precisa de pessoas radicais para andar com Ele. Você está entendendo, né, brother? Você, meu querido. Eu não estou falando de radicalismo religioso, evangélico. Eu estou falando de radical no sentido do meu coração se converter a Deus. A pessoa que quer voltar para Deus precisa identificar o problema de pecado na sua vida. Davi escreveu: pois eu reconheço, ou melhor, conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Eles estão diante de mim. Isso significa que Davi tinha uma consciência que doía. Sabe? Eu tenho uma pedra aqui, peraí. Tem gente que tem a cabeça assim, ó. Cabeça dura.
Davi tinha uma cabeça, mas não dura. Ele usava pedra para outra coisa, para derrubar gigante. Mas tem gente que tem uma cabeça tão difícil, e o sujeito cheio de folha de figueira na cabeça, na vida, cheio de justiça própria, incapaz de reconhecer os seus erros, incapaz, não, ele que errou, foi ele que errou, foi ela que errou, foi ela, foi meu marido, foi meus antepassados, foi Adão. Pronto. Bota a culpa no Adão e segue com a folhinha de figueira. Consciência doída faz parte de um processo de restauração de uma personalidade caída. Terceiro lugar, assumir a responsabilidade pelo nosso pecado. Então, não é suficiente reconhecer que o pecado nos afasta de Deus, é necessário assumir a responsabilidade pessoal pelos pecados que nós temos cometido. Diferente de crianças que apontam os dedos para jogar a culpa nos outros, nós precisamos agir como adultos e assumir a responsabilidade pelas nossas próprias transgressões. Embora o pecado de Davi tenha atingido várias outras pessoas, eu até citei isso, como Batseba, Urias, Joabe, a sua própria família, Davi perdeu um filho, um menininho inocente que ele engravidara, Batseba, a criança morreu. Davi se desesperou, e se humilhou, e chorou, e jejuou, ele buscou a Deus, e a resposta de Deus foi: não, não, a criança vai morrer. E Deus tomou aquele inocente. Depois, posteriormente, a gente começa a perceber que a morte do filho de Davi é algo extremamente profético. Aquele bebezinho foi salvo, como todos os bebezinhos são salvos. Mas aquele bebezinho especial, filho de Davi, morreu. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que o filho de Davi também morre. Só que agora ele é Yeshua, ele é o Mashiach, ele é o Messias prometido de Deus. O filho de Davi morre para salvar Davi. Jesus é o filho de Deus que morre para salvar a humanidade. Então Davi entendeu que o principal problema foi a ofensa contra Deus. Queridos, nós ofendemos tantas as pessoas, mas nós esquecemos que ao ofender uns aos outros, e até a auto-ofensa, é uma ofensa primeiramente a Deus. Davi sabia disso, então ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. De maneira que terás por justo no seu falar e puro no seu julgar. O meu pecado não é culpa da minha família. O meu pecado não é culpa da igreja. O meu pecado não é culpa da sociedade. O meu pecado não é culpa do governo. O meu pecado não é culpa do etc. É culpa minha. Só, queridos, cuidado para não ter uma falsa acusação por causa de uma falsa culpa. Eu explico. A culpa verdadeira advém de um ato que você fez que foi ilícito, que foi errado. Então você sente culpa. Graças a Deus. Você pode pedir perdão a Deus. Mas quando você é culpado ou é acusado por a sua própria mente ou por uma outra situação ou pessoa de algo que você não fez, você acaba admitindo uma falsa culpa e você acaba deteriorando o seu relacionamento com Deus e com você mesmo. Pessoas que se autodestroem, elas não entendem o amor de Deus. Elas não conseguem entender o amor de Deus. Deus quer salvar, Deus não quer morte, Deus quer vida. A morte vem, acontece, mais dia menos dia, todos nós vamos morrer. Mas precisamos olhar para Deus como a fonte de vida, não apenas a vida aqui terrena, a vida saudável, a vida prazerosa e alegre, com direito a todas as viagens incríveis. Não, a vida mais significativa é a vida eterna. Essa vida eterna, ela é gigante, porque é eterna, diante de uma efêmera vida a se viver aqui, vamos lá, 100 anos. Pouca coisa. Mixaria de vida perto da eternidade. Quarto lugar, entender que precisamos de ajuda para resolver o nosso problema. Tem muita gente, narizinho, empinado, orgulhoso, arrogante.
Não preciso de ajuda, eu me basto, eu sou suficiente. Se fosse assim, queridos, nós não precisaríamos de médicos, nem de advogados, nem de enfermeiros, nem de pastores, nem de psicólogos, enfim, não precisamos de nada. Por isso eu quero deixar um recadinho bem simples. Sabe o que é essencial? Tudo. Tudo é essencial. Tudo é essencial. Na minha opinião, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, esse estabelecimento que é essencial, que não é essencial para abertura ou não do comércio, escuta, tudo na vida é essencial. Como é que uma igreja não é essencial? Como é que uma ministração da palavra não é essencial? Como é que a oração não é essencial? Vamos parar com essa coisa, gente. Por isso que eu estava brincando de Silas Malafaia aqui. Tudo é essencial. Tudo. Você precisa de tudo. Você precisa de todos. Todos precisamos de todos. Precisamos ter esse espírito. Um certo espírito de independência é até bom e necessário em alguns aspectos da vida, mas a pessoa que se acha capaz de vencer o pecado sozinha, ela está perigosamente enganada. Nós dependemos principalmente da graça de Deus manifesta no sacrifício de Jesus para alcançar a salvação. E Davi era um dos fiéis que confiava nas promessas do Salvador. Ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente a iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele diz: faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exuldem os meus ossos que tu esmagastes. Então Davi não está escapando de um certo juízo de Deus, de uma pressão, vamos dizer assim, de uma pandemiazinha na vida dele, não. Mas ele está reconhecendo que tem coisa errada que ele está fazendo. E quando há um reconhecimento do erro, aí o céu começa a agradecer. Pode ter certeza disso. Ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus nos ajuda de muitas maneiras. Pelo sangue de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, pelo encorajamento de cristãos fiéis, pela instrução de sua palavra e muitos outros procedimentos de fé. Nós precisamos da ajuda dele para voltarmos ao Senhor. E como é que eu volto? Eu volto assim, né? Tipo, desculpa aí, gente, eu errei, mas eu estou de volta. Tipo o Joseph Klimber. Olha. Não, é bem isso não, João. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por fim, Davi mostra que confrontar é mudar o nosso coração. Mudar o nosso coração. Talvez o maior obstáculo no caminho à reconciliação seja o nosso próprio coração. Então, veja bem, você e eu, depois de anos de egoísmo e de busca carnal, de prazer, é difícil a gente desejar a coisa boa e pura que Deus também deseja. Por isso muitos se sentem tão indignos da presença de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus, o Senhor está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Não, queridos, Deus está perto. E quando se abre o coração para Jesus, Deus não está perto, Ele está dentro. Sabe? Ele está dentro. Você e eu precisamos crer que a realidade é que Deus não está só perto, Ele está dentro da gente. Davi percebeu essa necessidade, então diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tipo assim, limpa meu coração para o Senhor poder habitar, porque tem muita sujeira, então o Senhor tem que entrar. Agora, a decisão de voltar e o desejo de estar em comunhão com Deus nos motivam a purificar os nossos pensamentos, para deixar o Senhor dominar as nossas vidas. O texto de Jeremias ainda desafiou o povo rebelde de Jerusalém com essas palavras. O profeta diz para eles: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Aí ele diz: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Olha que texto incrível. Profeta de centenas de anos atrás, Jeremias capítulo 4, verso 14.
Parece que ele está entrando dentro da nossa mente e falando, olha, tem muita sujeira mental, não é? Tem muito pensamento de que não vamos conseguir, não vamos sair dessa, eu estou tão doente que eu vou morrer. Não creia nisso, creia na vida, creia na ressurreição, creia na oportunidade, creia na salvação, creia em Cristo. Limpe os seus pensamentos de pensamentos negativos também, não apenas pensamentos perversos, não é? Mas pensamentos negativos de que não vou conseguir. Paulo ainda salientou a importância de ter um coração espiritual para se aproximar de Deus. Ele diz que aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois vocês não estão sujeitos à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque recebestes o Espírito, não da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Paizinho querido, ou em aramaico, Abba Pai. Romanos capítulo 8, versos 5 a 15. Então, queridos, decida. Você, meu irmão, que está desviado, decida-se, volte para Deus, volta para casa. E você, meu querido, que está ouvindo o Evangelho pela primeira, segunda vez, ou já ouviu várias vezes, mas ainda não teve a oportunidade, decida-se por Jesus Cristo. O grande desafio para nós é reconciliar o nosso coração com Deus. Mas o desejo de estar com Deus nada resolve se nós não acompanharmos esse desejo por uma ação concreta. João Batista disse aos judeus, lá em Mateus capítulo 3, ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E Tiago, capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras também é morta. O que você vai fazer? Você ouviu? Mas o que vai fazer? Você leu, mas o que vai fazer? Você entendeu, mas o que vai fazer? No fim das contas, queridos, a ação é que determina a transformação, a mudança. Decida-se voltar para casa. Há alguns anos nós cantávamos uma música que fala, faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Por quê? Era a historinha de um homem que estava andando perdido, longe de Deus, e ele queria que Deus falasse com ele, mas ele estava se sentindo muito distante. Então ele andando perto de uma praia, então ele percebia um fenômeno que realmente acontece, que as ondas traziam alguns peixes, e depois, voltando, ela levava de volta alguns peixes que se esforçavam, debatendo para voltar. Outros peixes morriam sem ar, porque não conseguiam pegar a próxima onda. Então ele percebeu que ele estava assim, asfixiado com medo, asfixiado sem fé, asfixiado com tantas notícias ruins, asfixiado porque não estava no mar. Sabe, a natureza do cristão, do homem que ama a Deus, da mulher que ama a Deus, é a presença de Deus. A nossa natureza sem Deus não é nada. Nós precisamos voltar. Então ele falou dessa canção, faz-me voltar. E por fim eu quero lembrar a você que a história do filho pródigo é a história de um cara que foi viajar. E a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante. E lá nessa terra distante, essa viagem deu tudo errado.
ele perdeu todos os bens, eu acho que ele pegou um avião com muita turbulência e pode-se dizer que esse avião basicamente caiu, ele sobreviveu por um milagre e de repente, com muita fome, vontade de comer as alfarrobas que os porcos que ele cuidava comiam, ele pensou, eu tenho um pai, puxa vida, eu tenho um pai, eu posso voltar para casa, tudo bem, eu sei que eu gastei minha herança, eu sei que eu gastei minha energia, eu sei que eu peguei o avião errado, eu sei que eu usei essa folhinha de figueira o tempo todo, mas eu tenho um pai. E quando ele volta para casa, ele não encontra um pai vingativo, ele não encontra um pai chateado, ele encontra um pai esperançoso. A esperança de Deus é você. Deus te ama tanto que ele pôs vida em você. Não joga a vida fora. Volte-se para Deus. Volta para casa. Está tudo limpo. Uma mesa posta. E mesmo que o meu irmão está chateado com você, isso é problema dele com o pai. Mas uma coisa é verdade. O pai te ama. Tem uma roupa nova. Tem anel para o seu dedo. Vai te honrar. E vai mudar o seu destino. Volta para o pai. Nós vamos orar agora. Não sei se vocês têm algumas orações, mas eu quero orar especificamente pela saúde aqui da dona Marlene Goulart, também das suas filhas, a Isabela Maria Bernardes Goulart e da Rita Maria Goulart. Temos orado por essas pessoas que têm sofrido principalmente com essa doença terrível da Covid-19. Você sabe, algumas pessoas ficam em luta vida e morte, outras pessoas é uma gripezinha, como diz alguns. Vamos também orar pela família da Denise e por sua saúde e a saúde de seus familiares. Vamos orar pela Libéria, o seu esposo e filhos e um novo recomeço em suas vidas. Orar também pelo Wilson, que teve um derrame no cérebro. Orar pela Vanilda e sua família. Nós vamos orar pela família do Sebastião Lacerda por uma recuperação de uma cirurgia. Vamos orar também pela Marcela Matos, que está fazendo aniversário, e acho que tem uma outra pessoa que está fazendo aniversário, que não lembro agora. Rosana Maciel, jovem. É sempre bom fazer aniversário, significa que está viva, graças a Deus. E orar também pela equipe dos bastidores da live. Vocês estão tudo aí precisando de oração. Vamos ter esse momento de oração. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos cada pessoa que foi citada agora diante de Ti. São inúmeras situações as quais nós não temos controle. Muitas estão nas mãos dos médicos e eu te peço por eles, pelos médicos, enfermeiros, pessoas dos hospitais que têm trabalhado incansavelmente, sobretudo nesses dias de pandemia. Oramos pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua proteção sobre a vida deles. E que eles administrem, Senhor, medicações e procedimentos importantes para a salvação e pronto restabelecimento de todos aqueles que estão afligidos por Covid, por cânceres ou por qualquer tipo de enfermidade. Oramos por pessoas que estão em recuperação, oramos por aqueles que estão acometidos por todo tipo de enfermidade, oramos em nome de Jesus Cristo, porque sabemos, Senhor Deus, que o seu desejo é a restauração física, a restauração emocional e a restauração espiritual dessas pessoas. Oramos por essas famílias que estão sofrendo por causa da Covid especificamente. Pedimos a restauração do Senhor, pedimos a saúde do Senhor, que cada procedimento tenha resultados positivos, que essas pessoas saiam, Deus, da perspectiva de morte para a vida, e que a vida seja ministrada ao coração, ao corpo, Senhor, aos pulmões, em nome de Jesus. Deus, dá ordem aos seus anjos a respeito dessas pessoas que estão padecendo, dá ordem aos seus anjos para que cada vida seja recuperada e restaurada. Senhor, abençoe
o nosso povo, abençoe os cristãos, abençoe aqueles que estão crendo agora pela primeira vez, aqueles que estão abrindo seu coração para receber Jesus. Deus toca o coração de cada um deles e faz aquilo que os médicos e nós não podemos fazer. Se você está recebendo Jesus, eu peço que você repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e quero entregar a minha vida ao Senhor. Reconheço que tenho feito coisas erradas, que tenho pecado contra ti e que tenho me justificado com várias ideias, mas eu me sinto ainda perdido. Eu preciso de ti. Restaura a minha vida, recupera a minha saúde, transforma o meu coração, me dê uma nova chance. Senhor, eu quero te servir, eu quero testemunhar dos grandes, dos enormes feitos do Senhor na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida nesse momento. Salva minha vida, perdoa todos os meus pecados e me recebe como um filho ou uma filha amado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, que a paz do Senhor esteja sobre você, que o Espírito Santo esteja sobre você durante toda essa semana. Seja abençoado. Fique na paz.